O açúcar faz mal, mas tem risco se eu parar de comer? Como assim? Calma, nesse vídeo eu vou te explicar exatamente quais são esses riscos. Quando eu parei de comer açúcar, muitas pessoas vinham me questionar de forma preocupada que nossa, mas se parar de comer o açúcar assim de forma radical pode fazer mal, tem que ser aos poucos. Essa ideia, esse mito, veio uma confusão com as drogas ilícitas que alteram tanto o nosso organismo que se a gente parar de forma radical, a gente pode vir a óbito. É o caso das anfetaminas e das metanfetaminas. Vocês lembram do Breaking Bad? Apesar de muitas pessoas compararem o açúcar com cocaína, o açúcar é 5 vezes menos viciante que a cocaína. No livro Nação Dopamina, a autora faz uma escala onde o orgasmo humano é 100% da motivação dopaminérgica do ser humano. Essa escala, comer um chocolate seria como 55% dessa motivação dopaminérgica. Fumar um cigarro, 150%. Cheirar cocaína, 225%. E as anfetaminas, de 500 a 1000%. Então vocês entendem, olha, de 55% para 1000% é muito absurdo. Ah, e os riscos? Ok, eu vou te falar agora. Vocês já ouviram falar de pessoas que engordaram quando pararam de fumar? Sim, normalmente essas pessoas trocaram o cigarro por açúcar, doces e outras compulsões alimentares. No livro Poder do Hábito, o autor diz que uma vez que a gente cria um hábito, a gente vai carregar ele para o resto da vida. Qual é a solução para isso? Quando a gente cria um novo hábito, a gente pode ter uma opção na hora que surgirem os gatilhos. Só que se a gente decide parar algo, simplesmente só parar de consumir algo que é um hábito, a gente tende a voltar a velhos hábitos. Antes de eu decidir parar de comer açúcar, eu tinha 2 velhos hábitos. Um deles era jogar videogame em excesso. Eu tenho o plano de fazer um vídeo exclusivo só para a gente refletir e pesar na balança se videogame, afinal, é bom ou não é. Talvez seja liberado jogar videogame de forma moderada, ao contrário do açúcar. Porém, eu abusei muito. Tinha um jogo chamado Resident Evil 5 que eu jogava o modo mercenários nele, que eu simplesmente gastei mais de 10.000 horas, obcecado por ser o primeiro do ranking do mundo. Se eu conseguisse chegar em primeiro lugar no ranking, adivinha quanto eu ia arrecadar? R$0. O desafio do videogame parece que ele faz com que a gente se sinta que está crescendo, que a gente está evoluindo em alguma coisa. E não é bem assim, isso não é vida real. Outro velho hábito foi um velho vício da adolescência: pornografia. Infelizmente, a pornografia chegou muito cedo na vida dos homens. E assim como o açúcar, que quando a gente come estraga o nosso paladar, impedindo que a gente sinta o sabor natural de coisas mais simples, a pornografia faz a mesma coisa. Faz a gente achar que o sexo depois não está sendo suficiente, ou pior, faz com que a gente acredite que corpos normais são irrelevantes. Para eu lidar com o vício da pornografia e dos videogames, eu já tinha meio que me libertado disso, porque eu estava numa outra vida, em outro estado, vivendo coisas completamente novas. E com o tempo que eu parei o açúcar, apesar de ter substitutos, os fantasmas da pornografia e do videogame foram voltando. Só que eu já tinha criado métodos para afastar, eu só precisei tomar consciência disso. O foco do canal não é esse. Eu posso indicar para vocês, para lidar com esses vícios, o canal do Wesley, que é o Reservatório de Dopamina. Porra, o cara dá várias opções para vocês lidarem com esses vícios. Aqui é sobre o açúcar. Mas eu garanto para vocês que vocês conseguiram parar de comer açúcar, os outros dois, de pornografia e videogame, fica bem mais simples de lidar. São 2 vícios que a gente não precisa ingerir, então não tem aquela força a mais do corpo. Eu ouvi falar de um canal também que eu comecei a seguir recentemente, que é o do Game Quitters. Fala a experiência de jogadores que estão nessa busca de conseguir parar de jogar videogame. Então o risco de parar de comer açúcar é esse: você cair em velhos hábitos. É só ficar atento. O ideal é criar novos hábitos. Por isso que eu nunca indico trocar o açúcar por adoçantes como xilitol,
eritritol. Quando a gente tira o açúcar e tira esse adoçante, e a gente entra nas receitas que eu sempre indico, que são frutas doces, frutas secas, mudar os hábitos. Não vou mais tomar café com leite, com pão no café da manhã. Eu crio um novo hábito de comer frutas, comer aveia e outros cereais. Então, ajuda a criar novos hábitos. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho e, por favor, compartilha com quem você sabe que está precisando parar o açúcar.